Oi, pessoal. Hoje eu vou mudar um pouco o espírito do vídeo. Não do vídeo teórico, mas do exercício. Nas aulas anteriores eu deixei um exercício do próprio caderno de exercícios, exercícios mais didáticos. Hoje não. Hoje eu vou deixar para vocês no final um exercício mais puxado, um desafio, tá? E a ideia é você tentar fazer. Se não conseguir, também não tem muito estresse. A coisa mais legal é você levar em sala para a gente discutir, tá ok? Então, bom vídeo a todos vocês. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o atrito. Vamos pegar um bloquinho sobre um apoio, tá certo? E aí eu vou chegar aqui no bloquinho e vou aplicar uma força, tá? Então, chegando aqui, uma força que é horizontal, por exemplo, horizontal e para a direita. Vamos marcar as demais forças no bloco. Temos aqui o peso, tá? E temos um contato com apoio. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter mais uma força de contato. Uma das componentes é a normal, perpendicular ao apoio, contrária à tendência de penetrar. E tem mais uma componente, que é o atrito, paralelo ou tangente ao apoio. Essas duas componentes constituem uma única força, né? Essa única força é denominada força de contato. Bom, o que é o atrito? O atrito não é uma força, ela é apenas uma componente dessa força de contato, que sempre é paralela ou tangente ao apoio, e sempre contrário à tendência de escorregar, ou ao escorregamento. Aqui o bloco pode estar ou escorregando para a direita, ou tendendo a escorregar para a direita, ou atrito é para a esquerda. Uma coisa que você tem que ficar esperto é que para ter atrito, tem que existir uma tendência de escorregamento. Por exemplo, se eu pegar um bloco sobre o apoio e não tiver nenhuma força aplicada nele, a superfície e o apoio e o corpo podem ser rugosos que não vai ter atrito. Por quê? Porque o bloco não tende a escorregar. Agora, outro ponto importante é que o atrito é devido à rugosidade interpenetrada. O que é essa tal rugosidade interpenetrada? Vamos supor que eu chegue aqui nessa região, tá? E tire uma foto. E essa foto eu amplie, tá? Mas, gente, tem que ampliar e ampliar muito. Ampliar tanto que eu consiga ver a rugosidade da superfície de cima, tá certo? E a rugosidade da superfície de baixo, tá ok? Devido a essa rugosidade, o que vai existir? Vão existir micropontos de contato, tá? Pontinhos aqui, ó, micropontos de contato. Esse ponto de contato aqui não é único, tem vários aqui ao longo de toda a região de contato entre os corpos. Tem contato, tem par de corpos, eu vou ter aqui uma microforça de contato. E assim como tem esta aqui, em todos aqueles pontos de contato microscópicos aqui vai ter uma força como essa. A soma de todas essas pequenas microforças de contato dá origem à força de contato macroscópica, que eu vou decompor nesse atrito e nessa normal. Tá? Agora, aqui que o atrito pode causar, ele pode impedir o escorregamento do corpo ou ele pode dificultar o escorregamento. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a intensidade do atrito. Tá? Vamos supor, olha essa mesa aqui, cadeiras, né? Vamos supor que eu chegue aqui na mesa, tá? E empurre. Então, essa aí é uma pessoa. Essa pessoa está empurrando a mesa para cá, tá certo? Deixa eu colocar aqui direitinho. Tá aqui. Essa é uma força que está contribuindo para o escorregamento. Essa força pode ser qualquer força, tá? Pode ser uma tração, pode ser uma normal, pode ser uma força magnética. Qualquer força que contribui para o escorregamento, a partir de agora, só para facilitar a nossa comunicação, eu vou chamar de força solicitadora. Ok?
Então, qualquer força que contribuir para o escorregamento, eu vou chamar de força solicitadora. Legal. A mesa tende a escorregar para a esquerda, não escorrega ou tem seu escorregamento dificultado por quem? Pelo atrito. Tá? Nesse caso, esse atrito é para a esquerda. Tá? Bom, quanto à intensidade do atrito, você pode pensar que existem dois atritos. Tá? Existe um atrito chamado de atrito estático. E existe outro atrito que é chamado de cinético. Agora, a questão é, quando é que o atrito é estático? Quando é que o atrito é cinético? O atrito será estático enquanto a mesa não escorregar. Tá? Enquanto a mesa não escorregar em relação ao chão, o atrito é chamado de estático. Agora, quando a mesa começar a escorregar, tá? Quando houver escorregamento, aí o atrito passa a ser chamado de cinético. Primeiro eu quero analisar com você o atrito estático, depois o atrito cinético. Tá? Vamos lá então. Gente, atrito estático funciona da seguinte maneira. Imagine que essa força seja de 10 newtons e o corpo e a mesa não escorregue. Se a força for de 10 newtons e a mesa não escorregar, só se o atrito for quanto? 10 newtons. Se eu aplicar força de 20 newtons e não escorregar, esse atrito vai valer 20 newtons. 30 newtons e não escorregar, o atrito vale 30 newtons. Tá? Então, o atrito estático é igual à força solicitadora. Isso é uma coisa legal. O atrito estático ele não tem um valor fixo. Tá? Ele aparece à medida que é solicitado. Quanto mais for solicitado, se não escorregar, maior é o atrito estático. Agora, existe um valor máximo de atrito estático. Ele é chamado de atrito estático máximo. O atrito estático máximo é o maior valor de atrito estático que o corpo pode ter sem que ele escorregue. Tá? Esse valor é um valor fixo. Esse valor dá para calcular. Como é que eu calculo? Com uma constante. Tá? Isso aqui é μ índice E, isso aqui é chamado de coeficiente de atrito estático, vezes a normal do corpo. Tá? Esse coeficiente de atrito estático depende da natureza da superfície de cima, no caso dos pés da superfície aqui dos pés da mesa, e do apoio. Tá? Isso é uma coisa legal de você saber. O coeficiente de atrito nunca é assim, coeficiente de atrito do asfalto. Não, é o coeficiente de atrito entre borracha e asfalto. Por quê? Porque importa os materiais, a natureza das superfícies de contato. Importa que superfície é a de cima, no caso do pneu, e qual a superfície de baixo, no caso o asfalto. Tá? Quer ver outro exemplo? Eu não posso falar em coeficiente de atrito da madeira. Eu posso falar de coeficiente de atrito entre madeira e cerâmica, por exemplo. Coeficiente de atrito entre madeira e tinta, látex, que está da parede, por exemplo. Tá? Então, coeficiente de atrito sempre é entre duas superfícies. E esse coeficiente de atrito depende da natureza da superfície de contato. Tá? Legal. Bom, coeficiente de atrito cinético. Uma vez que o corpo começa a escorregar, esse atrito se torna um valor constante e é chamado de atrito cinético. O atrito cinético tem fórmula. É um outro coeficiente de atrito chamado de cinético vezes a normal. Tá legal? Por que aqui é diferente, o μe do μc, o coeficiente de atrito estático do cinético? Porque experimentalmente a gente verifica que o coeficiente de atrito estático é maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético. Então, aqui é o estático e aqui é o cinético. Tá? Perfeito. Vamos fazer, então, um exemplo. Vamos supor que, nesse exemplo da figura, o coeficiente de atrito estático seja 0,3, que o coeficiente de atrito cinético seja 0,2 e que a intensidade da normal seja igual à intensidade do peso, que é igual a 100 newtons. Tá?
Bom, de cara dá para calcular o atrito estático máximo. E eu até aconselho para você sempre fazer isso, que é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Isso aqui vai dar 30 newtons. E também dá para calcular o atrito cinético. O atrito cinético é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso aqui vai dar 20 newtons. Legal. Bom, o que eu quero fazer com você? Eu quero simplesmente preencher essa tabelinha. Eu vou jogar aqui valores para F e você vai falar para mim quanto que vale o atrito. Eu vou colocar F igual a 0, F igual a 20, tá? F igual a 30, F igual a 40 e F igual a 40 e F igual a 100. Então vamos lá. F0, 0, o corpo não tende a escorregar. Se não tende a escorregar, o atrito é 0. 20, 20, o corpo tende a escorregar. Agora, 20 é maior, menor ou igual ao atrito estático máximo? Menor. Se é menor, então, não vai escorregar. Se não vai escorregar, se a força é 20, o atrito necessariamente tem que ser 20. Tá? 30 newtons, 30 é maior, menor ou igual ao atrito estático máximo? É igual. Se é igual, não vai escorregar. E o atrito tem que ser 30 para não escorregar. 40 newtons. 40 newtons é maior, menor ou igual ao atrito estático máximo? É maior. Então o corpo vai escorregar. Se vai escorregar, o atrito se torna cinético. Atrito cinético é um valor fixo. E 100 newtons também escorrega. O atrito é 20 newtons. Tá? A gente pode até construir um gráfico de atrito em função da força solicitadora. Tá? 0 é 0. Vamos fazer uma escala bonitinha aqui. Ó. É 10, 20, 30. Tá? Aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. 10, 20 e 30. Vai. 0, 0, quando é 20 newtons a força F, é 20 newtons o atrito. Quando é 30 newtons a força F, é 30 newtons o atrito. Aqui é 40. 40 newtons aí já vai para 20. E assim por diante. Aqui o gráfico é uma reta. Epa. Difícil fazer uma reta. Vou fazer uma reta assim, roubando. Então, daqui até aqui, o gráfico é uma reta. E aqui por diante, uma vez que começa a escorregar, ele se torna constante. Então, está aqui, a partir daqui. Tá certo? Isso mostra uma coisa curiosa, né? Que o atrito estático máximo, ele, em geral, tem um valor maior que o atrito cinético. Tá? Então, está aqui o atrito estático máximo, está aqui o atrito cinético. Então é isso, pessoal. Faça o exercício, leve a dúvida aí para a escola. Um abraço.